Você não vai acreditar no que Margarete, mãe de Virginia, revelou. Em uma fala surpreendente, ela deixou escapar aquilo que muitos já desconfiavam. Zé Felipe não ajudava Virginia como deveria, segundo Margarete, enquanto o público enxergava uma vida perfeita, cheia de brilho, viagens e momentos felizes. A realidade era bem diferente. Ela contou que muitas vezes Virginia estava sozinha, segurando tudo nas costas, sofrendo em silêncio. E o pior, sem o apoio que esperava dentro do próprio casamento. Essas palavras caíram como uma bomba. Afinal, quem acompanha o casal nas redes sociais sempre imaginou que a união deles era baseada em parceria e cumplicidade. Mas a revelação de Margarete acendeu um alerta. Será que tudo o que vemos é apenas a aparência? O detalhe mais chocante é que, segundo a mãe de Virginia, ela presenciou de perto a filha chorando calada, sem demonstrar fraqueza para o público, mas desabando nos bastidores. Isso levanta uma questão pesada. Até que ponto Virginia estava vivendo um relacionamento equilibrado? E claro, a internet não perdoou. Os comentários explodiram, fãs se dividiram e as especulações só aumentaram. De um lado, quem defende Zé Felipe dizendo que todo casal passa por fases difíceis. Do outro, quem acredita que Margarete apenas revelou a ponta de um iceberg, cheio de problemas não mostrados ao público. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: se tudo isso for verdade, por quanto tempo Virginia vai aguentar viver essa luta em silêncio? Você não vai acreditar no que Margarete, mãe de Virginia, revelou. Em uma fala surpreendente, ela deixou escapar aquilo que muitos já desconfiavam. Zé Felipe não ajudava Virginia como deveria, segundo Margarete, enquanto o público enxergava uma vida perfeita, cheia de brilho, viagens e momentos felizes. A realidade era bem diferente. Ela contou que muitas vezes Virginia estava sozinha, segurando tudo nas costas, sofrendo em silêncio. E o pior, sem o apoio que esperava dentro do próprio casamento. Essas palavras caíram como uma bomba. Afinal, quem acompanha o casal nas redes sociais sempre imaginou que a união deles era baseada em parceria e cumplicidade. Mas a revelação de Margarete acendeu um alerta. Será que tudo o que vemos é apenas a aparência? O detalhe mais chocante é que, segundo a mãe de Virginia, ela presenciou de perto a filha chorando calada, sem demonstrar fraqueza para o público, mas desabando nos bastidores. Isso levanta uma questão pesada. Até que ponto Virginia estava vivendo um relacionamento equilibrado? E claro, a internet não perdoou. Os comentários explodiram, fãs se dividiram e as especulações só aumentaram. De um lado, quem defende Zé Felipe dizendo que todo casal passa por fases difíceis. Do outro, quem acredita que Margarete apenas revelou a ponta de um iceberg, cheio de problemas não mostrados ao público. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: se tudo isso for verdade, por quanto tempo Virginia vai aguentar viver essa luta em silêncio? E se você acha que a fala de Margarete parou por aí, está muito enganado. A mãe de Virginia foi ainda mais fundo e deixou claro que, por trás das câmeras, a filha enfrentava momentos de dor e solidão que ninguém imaginava. Ela contou que muitas vezes Virginia precisava desabafar. Precisava de um companheiro presente, mas acabava encontrando apenas o silêncio. Enquanto isso, nas redes sociais, o casal mostrava um cenário perfeito, como se tudo estivesse bem. Mas será que estava mesmo? Sofrendo calada dentro de casa. Essa revelação levantou uma pergunta que não sai da cabeça dos fãs. Quantas vezes Virginia escondeu as lágrimas atrás de um sorriso para não preocupar ninguém? E foi nesse ponto que as especulações explodiram. Será que Virginia realmente foi deixada sozinha em momentos importantes? Será que aquele sorriso estampado em frente às câmeras escondia uma luta silenciosa? Noites chorando e dias enfrentando tudo por conta própria. O que ninguém pode negar é que essa história virou assunto em todo lugar.
E agora, resta apenas uma certeza. A relação de Virgínia e Zé Felipe nunca mais será vista da mesma forma. E se você pensa que já ouviu de tudo, as palavras de Margarete foram só o começo. Nos bastidores, existem segredos ainda mais pesados. Revelações que podem expor aquilo que ninguém imagina. E verdades que podem abalar não só a vida de Virgínia, mas também a imagem de Zé Felipe. Você não vai acreditar no que Margarete, mãe de Virgínia, revelou. Em uma fala surpreendente, ela deixou escapar aquilo que muitos já desconfiavam. Zé Felipe não ajudava Virgínia como deveria, segundo Margarete, enquanto o público enxergava uma vida perfeita, cheia de brilho, viagens e momentos felizes. A realidade era bem diferente. Ela contou que muitas vezes Virgínia estava sozinha, segurando tudo nas costas, sofrendo em silêncio. E o pior, sem o apoio que esperava dentro do próprio casamento. Essas palavras caíram como uma bomba. Afinal, quem acompanha o casal nas redes sociais sempre imaginou que a união deles era baseada em parceria e cumplicidade. Mas a revelação de Margarete acendeu um alerta. Será que tudo o que vemos é apenas a aparência? O detalhe mais chocante é que, segundo a mãe de Virgínia, ela presenciou de perto a filha chorando calada, sem demonstrar fraqueza para o público, mas desabando nos bastidores. Isso levanta uma questão pesada. Até que ponto Virgínia estava vivendo um relacionamento equilibrado? E claro, a internet não perdoou. Os comentários explodiram, fãs se dividiram e as especulações só aumentaram. De um lado, quem defende Zé Felipe dizendo que todo casal passa por fases difíceis. Do outro, quem acredita que Margarete apenas revelou a ponta de um iceberg, cheio de problemas não mostrados ao público. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: se tudo isso for verdade, por quanto tempo Virgínia vai aguentar viver essa luta em silêncio? Você não vai acreditar no que Margarete, mãe de Virgínia, revelou. Em uma fala surpreendente, ela deixou escapar aquilo que muitos já desconfiavam. Zé Felipe não ajudava Virgínia como deveria, segundo Margarete, enquanto o público enxergava uma vida perfeita, cheia de brilho, viagens e momentos felizes. A realidade era bem diferente. Ela contou que muitas vezes Virgínia estava sozinha, segurando tudo nas costas, sofrendo em silêncio. E o pior, sem o apoio que esperava dentro do próprio casamento. Essas palavras caíram como uma bomba. Afinal, quem acompanha o casal nas redes sociais sempre imaginou que a união deles era baseada em parceria e cumplicidade. Mas a revelação de Margarete acendeu um alerta. Será que tudo o que vemos é apenas a aparência? O detalhe mais chocante é que, segundo a mãe de Virgínia, ela presenciou de perto a filha chorando calada, sem demonstrar fraqueza para o público, mas desabando nos bastidores. Isso levanta uma questão pesada. Até que ponto Virgínia estava vivendo um relacionamento equilibrado? E claro, a internet não perdoou. Os comentários explodiram, fãs se dividiram e as especulações só aumentaram. De um lado, quem defende Zé Felipe dizendo que todo casal passa por fases difíceis. Do outro, quem acredita que Margarete apenas revelou a ponta de um iceberg, cheio de problemas não mostrados ao público. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: se tudo isso for verdade, por quanto tempo Virgínia vai aguentar viver essa luta em silêncio? E se você acha que a fala de Margarete parou por aí, está muito enganado. A mãe de Virgínia foi ainda mais fundo e deixou claro que, por trás das câmeras, a filha enfrentava momentos de dor e solidão que ninguém imaginava. Ela contou que muitas vezes Virgínia precisava desabafar. Precisava de um companheiro presente, mas acabava encontrando apenas o silêncio. Enquanto isso, nas redes sociais, o casal mostrava um cenário perfeito, como se tudo estivesse bem. Mas será que estava mesmo? Sofrendo calada dentro de casa. Essa revelação levantou uma pergunta que não sai da cabeça dos fãs. Quantas vezes Virgínia escondeu as lágrimas?
atrás de um sorriso para não preocupar ninguém. E foi nesse ponto que as especulações explodiram. Será que Virgínia realmente foi deixada sozinha em momentos importantes? Será que aquele sorriso estampado em frente às câmeras escondia uma luta silenciosa? Noites chorando e dias enfrentando tudo por conta própria. O que ninguém pode negar é que essa história virou assunto em todo lugar. E agora, resta apenas uma certeza: a relação de Virgínia e Zé Felipe nunca mais será vista da mesma forma. E se você pensa que já ouviu de tudo, as palavras de Margarete foram só o começo. Nos bastidores, existem segredos ainda mais pesados. Revelações que podem expor aquilo que ninguém imagina. E verdades que podem abalar não só a vida de Virgínia, mas também a imagem de Zé Felipe.